Olá a todos, meu nome é Wesley e no vídeo de hoje vou ensinar como instalar o Visual Studio Community e como configurar um projeto para criar interfaces gráficas de monitoramento e controle para o Arduino. Eu escolhi o Visual Studio Community por ser uma ferramenta gratuita, poderosa e com uma curva de aprendizado extremamente confortável, o que permite a construção de aplicações bem sofisticadas sem grandes dores de cabeça. Dito isso, vamos iniciar a instalação do programa. Abra o seu navegador e digite Visual Studio Community na barra de pesquisa. Entre no primeiro link e clique no botão Baixar Visual Studio. Abra o executável baixado para iniciar a instalação. Clique no botão Continuar e aguarde o download dos arquivos necessários. Após o download, será iniciado o assistente de instalação. Selecione a opção Desenvolvimento para desktop com .NET e clique na aba superior Componentes individuais. Pesquise por GitHub e selecione a extensão do GitHub para o Visual Studio. Na aba Pacotes de idiomas, selecione o idioma de sua preferência. E na aba Locais de instalação, escolha o local de instalação da sua preferência. Por fim, clique em Instalar para iniciar a instalação. O tempo de instalação dependerá da velocidade da sua conexão com a internet. Após a instalação, a tela inicial do Visual Studio será exibida. Na guia Introdução, clique no botão Criar um projeto. Nas caixas de seleção, você pode filtrar a linguagem, a plataforma e o tipo do projeto. No nosso caso, C#, Windows e área de trabalho. Selecione a opção Aplicativo do Windows Forms, .NET Framework e clique no botão Próximo. Nesta tela, iremos nomear nosso projeto e nossa solução. Uma solução, no caso, é uma coleção de projetos e serve para auxiliar na organização de grandes aplicações. No nosso caso, por exemplo, nossa solução conterá um projeto da interface gráfica e o projeto da biblioteca BQBus para a comunicação da nossa interface com o Arduino. Mas a princípio teremos apenas um projeto chamado Novo Projeto dentro de uma solução chamada Nova Solução, sem a presença de tio e acento. Na caixa de seleção Framework, vamos selecionar o .NET Framework 4, que é compatível com a maioria dos sistemas operacionais Windows e apresenta todas as funcionalidades necessárias para os projetos que vamos criar. Clique no botão Criar para iniciar o projeto. Nesse momento, o Visual Studio irá gerar todos os arquivos necessários para o tipo de aplicação selecionada. A tela de edição do Visual Studio pode ser dividida em algumas partes para facilitar sua interação com os elementos do seu projeto. No centro da tela será exibido o conteúdo do arquivo aberto para sua visualização e edição. Na maioria das vezes, trabalharemos editando nossas interfaces gráficas ou código-fonte, onde definiremos a lógica de execução desses componentes. No canto superior direito, teremos uma lista contendo os elementos do nosso projeto, que podem ser itens de configuração, interfaces gráficas, arquivos de componentes gráficos ou arquivos de código, dentre outros. No canto inferior direito, temos uma lista de propriedades, que irá listar as propriedades dos elementos gráficos na nossa interface durante a edição da interface gráfica. Ela sempre vai apresentar as propriedades do elemento gráfico selecionado. Na barra lateral esquerda, temos nossa caixa de ferramentas, que é a lista de componentes os quais podemos inserir na nossa interface durante a sua edição. Caso você feche qualquer uma dessas janelas sem querer, você pode fazer com que ela reapareça indo na opção Exibir e selecionando a janela desejada. Particularmente, eu prefiro softwares com temas mais escuros. Para alterar o tema, basta acessar o menu Ferramentas, clicar em Opções, selecionar o tema da cor escuro e clicar em OK. Agora vamos instalar a biblioteca BQBus no nosso projeto. Para isso, abra o seu navegador, pesquise por GitHub BQBusNet, abra a primeira opção, abra o repositório BQBusNet,
Clique em Clone or Download e selecione a opção Download Zip. Após a conclusão do download, abra o arquivo zip e o extraia para o local de sua preferência. Feito isso, podemos retornar para o Visual Studio e importar o projeto BQBuzzNet para nossa aplicação. Podemos fazer isso clicando com o botão direito em Solução, indo em Adicionar e selecionando o projeto existente. Agora navegue até o local onde foi extraído o repositório do GitHub, abra a pasta BQBuzzNet e selecione o arquivo bqbuzznet.prod. Feito isso, nossa solução vai possuir dois projetos, mas ainda precisamos colocar a biblioteca importada nas dependências do projeto inicial. Para isso, clique com o botão direito em Referências no projeto Novo Projeto, selecione Adicionar referência, vá na guia Projetos e marque a opção BQBuzzNet. Clique em OK. Agora precisamos compilar o projeto para que as alterações nas referências entrem em vigor. Compilado a solução, o objeto BQBuzzNet ficará disponível na caixa de ferramentas, mas antes de adicioná-lo na nossa interface, precisamos criar uma porta serial, pois esse protocolo utiliza a porta serial do computador para se comunicar com o Arduino. Para isso, basta clicar em Serial Port e clicar na janela da nossa interface gráfica. Adicionada uma porta serial, podemos ver suas propriedades clicando no objeto criado. Vamos alterar o nome da nossa porta serial para Serial Arduino. Note que as propriedades podem ser organizadas em categorias ou alfabeticamente. Eu prefiro que elas fiquem organizadas em ordem alfabética. Dessa forma, o nome do objeto fica no topo e as demais propriedades são listadas alfabeticamente. Agora podemos adicionar uma rede BQBuzz clicando na caixa de ferramentas, selecionando o objeto BQBuzz e clicando na nossa interface gráfica. Vamos alterar o nome do nosso objeto para Arduino, selecionar a porta serial que criamos anteriormente na propriedade Serial Port e definir o tamanho da nossa rede, que no caso será 1. Esse tamanho representa a quantidade de informações ou registradores que desejamos trafegar. No caso será apenas o estado de um LED. Agora vamos adicionar dois botões na nossa interface, um para ligar e outro para desligar nosso LED. Na caixa de ferramentas, busque pelo objeto Button, selecione-o e clique em um local da nossa interface para inseri-lo. Repita o processo para adicionar um segundo botão. Podemos mover os botões facilmente, de modo a organizar nossa janela de comando da melhor forma possível. Vamos agora alterar os nomes dos botões para facilitar sua identificação durante nossa programação. Chamaremos o primeiro botão de Button On e o segundo botão de Button Off. Vamos também alterar os textos dos componentes para facilitar o usuário da interface na identificação do objetivo de cada um deles. Teremos um botão Ligar e um botão Desligar. Para isso, basta alterar a propriedade Text dos componentes. Feito isso, podemos realizar a programação a ser executada durante o clique de cada um desses botões. Para acessar o código do botão Ligar, dê um clique duplo sobre o mesmo e o próprio Visual Studio irá gerar um código para esse componente. Dentro da função ButtonClick, podemos escrever as ações a serem executadas no momento em que o usuário pressionar o botão Ligar, durante a execução da nossa aplicação. Vamos então escrever o valor 1 em uma variável que será enviada para o Arduino, chamando o nosso objeto chamado Arduino, que nada mais é que o componente BQBuzz que inserimos instantes antes na nossa interface. Vamos utilizar o método setReg. Nesse método, informamos dois parâmetros: o endereço da variável ou o registrador na qual queremos escrever e o valor a ser escrito nesse registrador ou variável. Vamos selecionar o registrador 0 e escrever nele o valor 1. Agora, toda vez que o usuário pressionar o botão Ligar, nossa aplicação escreverá o valor 1 no registrador 0 da nossa comunicação. Vamos fazer o mesmo para o botão Desligar, mas agora escreveremos 0 no registrador. Dessa forma, nosso registrador 0 estará armazenando o estado desejado do nosso LED. Bastando realizar sua leitura no código do Arduino e escrever o seu valor na saída que irá acionar o LED.
Para que a comunicação funcione corretamente, precisamos inicializá-la no momento em que nossa janela chamada form1 for construída. Já existe um método no nosso arquivo chamado form1, que é exatamente o método construtor da nossa janela. Podemos assim inicializar nossa comunicação logo após a inicialização dos componentes da nossa tela, no caso os botões, a porta serial e a rede BQBus que adicionamos utilizando o designer. Para isso vamos chamar o método connect do objeto Arduino. Agora o nosso código está praticamente pronto. Precisamos apenas descobrir qual a porta de comunicação será utilizada por nossa placa no momento da conexão. Para isso, conecte seu Arduino no computador e abra o Arduino IDE. Abra o menu Ferramentas e navegue até a opção Portas. Verifique qual porta serial está disponível. Se existir mais de uma, desconecte seu Arduino e verifique qual porta ele estava utilizando. Após descobrir qual porta serial está sendo utilizada pela sua placa, altere a propriedade Port Name do componente serial Arduino para o nome correto, no meu caso com 15. Agora vamos instalar a biblioteca BQBus no Arduino e realizar a sua programação. Para isso, acesse seu navegador e baixe a biblioteca BQBus Arduino da mesma forma que fizemos anteriormente. Depois de baixar o arquivo zip, extraia seu conteúdo para a pasta Libraries do Arduino, presente na pasta Meus Documentos. Feito isso, já podemos criar um código no Arduino, capaz de trocar dados com a nossa interface de controle. Vamos então abrir novamente nossa interface de programação e iniciar a construção do nosso código. O primeiro passo é importar a biblioteca BQBus. A seguir, vamos criar um objeto de tipo BQBus, o qual irá nos permitir comunicar nossa placa com o computador. Chamaremos esse objeto de PC e informaremos como parâmetro o tamanho da comunicação, que no caso é 1. No setup do nosso código, inicializaremos a porta serial com o baud rate de 9600. Vale ressaltar que o parâmetro baud rate deve ser o mesmo nos dois lados da comunicação. Vamos agora definir a serial que acabamos de inicializar como canal de comunicação para a rede BQBus, utilizando o método setBus. Recapitulando, a instância PC vai utilizar a porta serial inicializada para trafegar uma variável, no caso o registrador 0 na nossa rede. Para finalizar o setup da nossa placa, vamos configurar um pino de modo a prepará-lo para realizar o acionamento do nosso LED. Podemos fazer isso utilizando o método pinMode. No parâmetro pino, vamos jogar a constante padrão LED built-in e no parâmetro modo jogaremos output para defini-lo como saída. A constante padrão LED built-in indica o valor do pino onde já existe um LED na própria placa. Normalmente seu valor é 13. No início do loop, vamos primeiramente realizar a troca de dados entre nossa placa e nossa interface. Para isso, chamaremos o método communicationTask da instância PC. A seguir, precisamos realizar a leitura do registrador 0, que foi o registrador utilizado para identificarmos qual botão foi pressionado, sendo o valor 1 para ligar e o valor 0 para desligar. Assim, podemos definir uma variável chamada button, que irá receber o valor do registrador 0, o qual podemos obter com o método getReg, também da instância PC. Agora, temos uma variável chamada button, que sinaliza qual botão foi pressionado na nossa interface. Mas, convenientemente, eu utilizei os valores 1 e 0 para ligado e desligado, que são exatamente os valores que a gente precisa escrever na saída para ligar e desligar o LED. Assim, precisamos apenas escrever o valor da variável button no pino LED building, utilizando o método digitalWrite. Finalizado o nosso código, basta selecionar corretamente o modelo da placa e realizar o upload. Por fim, podemos testar nossa aplicação retornando para o Visual Studio e clicando no botão Iniciar. Observem no vídeo que tudo funcionou conforme o planejado. Pressionando o botão ligar, o registrador 0 valerá 1, acendendo o nosso LED. Pressionando o botão desligar, o registrador valerá 0, apagando o nosso LED. O desenvolvimento dessa interface teve como principal objetivo iniciar uma certa familiaridade com a ideia de protocolo de transmissão de dados e desenvolvimento de interfaces de controle utilizando o Visual Studio.
Agora que já temos domínio da ideia básica das ferramentas que possuímos, estamos preparados para aprofundar mais e desenvolver interfaces com design moderno e alto grau de interatividade. Para ser o primeiro a receber esses conteúdos, se inscreva no canal e siga minhas redes sociais. Agradeço muito a sua atenção e espero todos vocês nos próximos vídeos.